Olha aí a Marília. E Tudo aí, bom, Marília? padre? Seja muito bem-vinda. Sua bênção. Deus lhe abençoe. Se apresenta aí, Marília. Diz de quem você é, o que é que você faz. Bom, pessoal, eu sou a Marília, sou esposa do Rubinho, que é amigo do Padre Léo. Eu sou advogada, na verdade, acabei não advogando, então fui fazer mestrado, doutorado, e aí acabei me aprofundando nessa vida de pesquisadora. E aí, é isso. Então, Marília, assim, uma coisa que, já começando o nosso assunto, ultimamente tem se falado muito de temperamento, né? Inclusive o padre Paulo Ricardo, né? Que acho que todos nós aqui assistimos o padre Paulo Ricardo, né? É o chamado pároco do Brasil, né? Ele é o pároco de todos nós, né? Eu É, sou um vigário dele, sou um mero vigário dele, né? Internauta aqui. Então ele fez um curso sobre os temperamentos, né? Que foi muito bom. Então tem se divulgado livros sobre temperamentos. Então a Dé e o Tiba, que são meus amigos também, têm falado sobre isso muito, bastante, né? Então assim, esses últimos tempos tem se falado muito sobre essa questão de temperamento, né? E enfim, é sobre esse, né? É esse o tema da nossa live, né? E eu vejo que as pessoas, elas têm muita dúvida com relação a isso. Inclusive, já me fizeram algumas perguntas, eu lhe passei, né, algumas perguntas assim, que as pessoas fizeram. Por que, por que que agora está se falando sobre isso, né? Por que que não se falava muito sobre isso antes? Então, tem gente que gosta muito, tem gente que acha que é bobagem, né? Tem gente que acha até que é horóscopo católico, eu não sei de onde é que tiraram essa ideia, né? Porque você pode até falar, tem santos que falam dos temperamentos, né? é verdade. Então, tem santos que falam dos temperamentos, como é que é horóscopo, né? Enfim, mas esse foi o pontapé inicial, né? Assim, o que é que você poderia falar um pouquinho sobre isso, né? Por que que surgiu esse assunto está meio que na moda, né? Pronto, E tem tanta padre. gente falando disso, né? Eu acho assim que existe um foco de atração dos temperamentos. Acho que existem dois focos de atração, dois motivos de atração para essa teoria, né? Um que eu acho que Uhum. tá errado mesmo, e a gente já fala dessa abordagem que eu acho que talvez não seja tão frutífera, e outra que é profundamente positiva, né? Essa ideia, né, de tentar buscar o aperfeiçoamento, começar a descobrir no passado, porque, assim, como os grandes falam, né, o Padre Paulo Ricardo, o Olavo de Carvalho, a nossa geração é como se ela viesse num elo de corrente. Então a gente ia aos poucos aprendendo com as gerações passadas o que era importante para nós. E com a modernidade, esse elo foi quebrado. Então nós que estávamos nos ombros dos gigantes, né? De repente Uhum. nós nos vimos tendo que inventar o fogo todos os dias na nossa vida. É como se a gente vivesse e a gente precisasse caçar para comer, tendo o supermercado do lado, né? E na Uhum. nossa vida espiritual, padre, a nossa geração ela foi imersa numa quantidade de problemas tão gigantescos e que buscar a perfeição, né, apesar de ser ainda um desejo muito grande do coração de muitas pessoas, porque, né, Deus coloca no nosso coração esses desejos, a gente tem essa vontade, ainda esse desejo de infinito não cessou na nossa geração, mas é como se as tecnologias, né, como se aquilo que foi feito durante 2000 anos sobre aperfeiçoamento do homem, sobre passos de santidade, tivesse sido esquecido, né? E as pessoas, a gente ia na igreja, a gente ia lá na paróquia, ia, enfim, nas comunidades, e chegava lá e dizia, olha, eu tô com esse problema, por exemplo, eu sou muito irada. Só que sobre isso, padre, a gente tem livros e livros, santos e santos, testemunhos e testemunhas sobre, né, a superação da ira. E aí a gente chegava lá na paróquia e as pessoas diziam assim pra gente, você tem que rezar mais, você tem que abrir o seu coração. E tornaram o caminho de perfeição algo como se fosse efuso, como se fosse simplesmente, óbvio que a graça de Deus é essencial, mas a gente sabe que a graça de Deus, né, ela age também quando nós damos passos em direção a ela, e essa postura ativa do homem é justamente o que faz, né, constituir o ato humano. Então, por exemplo, eu tô com um livro aqui que eu queria mostrar pro senhor, que é aquele Grandes Mestres da Vida Espiritual do Roy Marinho, né? Fantástico. Tem na tua livraria esse? Tem aqui na minha estante também, em algum lugar. Padre, esse livro aqui, ele é meio que
eu contando o que é o Limpo Padre, né? Ele é como se fosse Não, assim, pode falar. Fala pro povo. é como se ele fosse um compilado de todas as escolas de santidade, sabe? Então ele vai, ó, Escola Beneditina, Escola de São Vitor, Escola de Santo Tomás, Escola Cartucho, os Salesianos, os Franciscanos, os Carmelitas, e toda essa gente, né? Todos esses santos, eles deram boas instruções de aperfeiçoamento. Por exemplo, eu estava lendo o início dos jesuítas e eles queriam criar um exército. Então, a virilidade, a força para a santidade, eles começaram a verter todo aquele povo, todos aqueles meninos. E na morte, né, de Santo Inácio, né, ele tinha 1.200 jovens e já uma legião de santos. Então, você tem ali, ele deixa um caminho que funciona, né? E aí, muitas escolas de aperfeiçoamento que nos dão boas referências, boas dicas de edificação, para que a gente não fique só, pronto, eu tenho esses problemas aí que eu preciso superar. Eu sou irada, eu sou invejosa, eu sou orgulhosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu consegui perceber todas essas coisas, mas agora eu preciso abrir o meu coração. É impossível. Por que eu não posso, né? Então eu acho que esse ponto de atração dos temperamentos é muito bom. É esse desejo da nossa geração de buscar o que disseram os santos, né? O que funciona. Sim. Isso aí eu acho que é muito legal, né? Porque o que eles querem hoje da gente, por exemplo, com teorias como a ideologia de gênero, né? É que a gente passe a nossa vida inteira fantasiando e perdido nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, sem dar um passo sequer na construção de qualquer coisa, né? Então, eles querem que a gente fique pensando qual é a nossa vontade, qual é o nosso gênero, o que a gente quer, o que nos deixa mais felizes, mais acomodados, quando tudo isso é tão efêmero, né? Que não pode sustentar uma vida. E aí, no fundo, né, esse projeto deles nos torna completamente incapazes de fazer qualquer coisa. E as coisas sérias da vida, que são justamente trilhar esse caminho de aperfeiçoamento, trilhar esse caminho de encontro com Deus, né? Sermos, quem sabe, santos, né? Porque essa ambição não nos foi roubada, né? Ela é um passo bastante interessante, né? E nisso se encaixa ali a teoria dos temperamentos, né? E aí, justamente, a gente tem, desde a física de Aristóteles, é difícil compreender os temperamentos sem compreender o que eles diziam sobre os elementos, o que eram os elementos, né? Como eles estudavam o mundo, a forma de reação, né? Das realidades, dos materiais, enfim, no mundo. Então, vem de muito, muito tempo. E essa teoria ela foi sendo aperfeiçoada, ela foi sendo estudada ao longo das eras, né? Justamente trazendo essas dicas de aperfeiçoamento para a gente, né? Ela contradiz, Padre Léo, principalmente as teorias russonianas, né? As teorias naturalistas, pedagógicas, né? Que inclusive são condenadas pelo Pio XI na Divini Ilius Magistri, né? Ele fala, essa teoria ela é incompatível com a nossa vida. A teoria que diz que não existe pecado original, que o homem é bonzinho, que o homem é todo bom, que ele só precisa fechar os olhos e ver o que ele sente, que de lá sairão coisas muito boas, né? Isso daí isso aí destrói, acaba a nossa vida. Acreditar que eu sou bom, né? Enfim, que a sociedade é que me perverte. É a minha mãe que me faz gritar com ela, né? Tipo, a culpa não é minha, né? E essa teoria dos temperamentos vai falar a verdade. O que são os temperamentos, né? São o nosso declínio após a queda. São as nossas tendências ruins, os nossos defeitos dominantes, né? As nossas formas de reação após a queda. Porque não temos mais, né, os fleumas equilibrados, eles vão dizer. Não temos mais capacidade de equilíbrio. Então, em nós, né, predominará determinado temperamento que vai definir, de alguma forma, defeitos dominantes. E aí vem o ponto negativo da atração pela teoria dos temperamentos. As pessoas realmente se aproximaram dessa teoria porque é interessante, porque é moda, porque é legal, porque é divertido, né? E eles querem ser sanguíneos, ou coléricos, ou melancólicos, ou fleumáticos. E, na verdade, eles estão ali praticamente colocando um estigma na cabeça, né? Olha aqui, eu sou irado, eu sou invejoso, eu sou fútil, né? Me aguente, né? Se quiser, né? Porque eu nasci assim, você vai ter que me aguentar. Pois é.
E aí, essa ideia de você se afeiçoar aos seus defeitos dominantes é algo que me preocupa um pouco, né? E aí, trabalhar com a teoria dos temperamentos com ideias como, por exemplo, eu quero fazer parte de um grupo, somos os sanguíneos, né? Ou então, simplesmente porque eu quero dominar as pessoas ao meu redor, porque é uma teoria que funciona, né? Então, eu quero lidar com as pessoas que estão ao meu redor, então eu quero saber qual é o defeito dominante delas, ou qual as formas de motivação, como eu vou. Isso daí é tudo muito complicado. E essa forma de atração e essa loucura pelos temperamentos, eu acho que já provém de uma origem ruim, né? Da vontade de simplesmente de viver mais uma frivolidade. Aí eu já acho que não seria o caso, né? A ideia realmente é a edificação. Obviamente, a ideia de que eu quero me conhecer para me amar mais. Né? Eu quero conhecer os meus defeitos para ter uma estimação. Né? Que na verdade, então assim, é o contrário, né, gente? Nós queremos nos conhecer para amar mais a Deus, né? Então, para que eu quero conhecer o meu defeito dominante? Porque não é só defeito, né? Que você fala de temperamento, você podia até aprofundar isso aí, né, Marília? Não é só defeito, né? Não é assim, aqui são os defeitos. Não, são também as qualidades naturais que eu tenho, né? Então, Talentos, um, né? um, um colérico, ele tem qualidades, né? Um fleumático tem qualidades, né? Então, cada um deles tem qualidades. Mas é conhecer para eu ser mais santo, né? Para eu ser mais santo. Então, para que eu possa frutificar melhor os talentos que Deus me deu, como diz, conta lá na parábola, né? Então, Deus me deu talentos que não são melhores nem piores, né? Então, o sanguíneo não é melhor do que o fleumático, que não é melhor do que nem é pior, mas Deus deu talentos para eu frutificar e eu tenho defeitos que eu tenho que lutar contra. Então, conhece-te, mas supera-te, né? Para eu me superar. Acho que isso é muito importante, a nossa relação cristã com isso. Porque a relação pagã, né, esquerdista, vamos falar assim também, né? É aquela história do eu sou assim, vocês têm que me amar, vocês têm que me bajular, vocês têm que me engolir, né? Vocês têm que aceitar eu do jeito que eu sou, porque eu sou mimado, porque eu sou isso aqui, vocês têm que eu sou o centro das atenções, né? Me aceita porque esse é meu temperamento e por isso eu vou passar por cima de você, né? Então não tem a transcendência, né? Então acho isso muito importante. Inclusive, no meu curso, eu toco um pouquinho sobre os temperamentos quando eu falo sobre os defeitos. Então, só entrando um pouquinho no meu assunto também, né? E aí você pode completar. As pessoas, elas classificam, né, o pecado, e tem uma confusão danada dentro das pessoas, né? É o mortal e venial, né? Mortal, eu vou para o inferno, venial, eu vou para o purgatório, né? Só que não é só isso que você é feito, né? Então, os escrupulosos acham que tudo é mortal e os relaxados acham que tudo é venial. Não, não, isso aqui é besteira, né? Eu não vivo a castidade, mas todo mundo faz, então isso é pecado venial, que bobagem, não matei, não roubei, né? É a frase do relaxado, né? A segunda frase do relaxado, a mais famosa, a hashtag Deus é amor, né? Não sei que amor é esse, né? O amor da sua cabeça, porque não é verdade. Mas, na verdade, o que é que existe? Então, para o escrupuloso, né? Ele não considera defeitos. Ele quer ser perfeito à força. Né? Ele quer ser perfeito e não aceita ser imperfeito. Né? Então, preciso que eu compreendendo que o temperamento, então, naturalmente, eu tenho tendências defeituosas, mas não quer dizer que eu estou em pecado mortal, eu vou para o inferno, porque senão ninguém vai para o céu. Né? Eu tenho tendências que eu vou lutar para crescer, né? Eu tenho defeitos dominantes, né? Eu tenho inclinações, e eu tenho que aprender, conhecer e lutar contra isso. Mas desses defeitos até chegar ao pecado, existe nesse caminho um ato da minha vontade, né? O ato da minha vontade. Então, aonde eu coloco a minha inteligência, a minha vontade, aceitando aquele defeito e colocando em ato aquele defeito. Aí eu viro um pecado, né?
Mas isso é um assunto mais extenso, né? É, Mas então, fala aí, Maria. não, padre, então, a grande questão, né, é que a santidade, obviamente, ela precisa verter-se para Cristo, né, para o céu, para a eternidade. Obviamente que o processo de aperfeiçoamento, ele não pode ter fim em si, né? Eu quero ser perfeito, né, eu quero ser bom, então, é justamente a ideia, eu quero dominar os meus temperamentos, eu quero modelar os meus temperamentos para que tudo fique muito. Bora. Como é que o senhor quer que eu responda as perguntas ou que a gente fale um pouquinho sobre Ó, tudo? tem umas perguntas aqui, eu vou abrir aqui. Como é Tá. que você consegue ver as perguntas que eu coloco aqui? Aqui, consigo. Sobre o Zélia Martin, é isso? Já falo? Pode falar. Pronto, então. Gente, o Zélia Martin nasceu despretensiosamente. Eu não tenho a menor intenção. Hoje, a minha sogra mandou uma mensagem. Agora que você é blogueira, eu falei, eu não tenho a menor intenção de ser blogueira Blogueira. nenhuma. Por favor, né? Eu não quero ser. Mas o Zélia Marta nasceu no começo da pandemia, porque a gente trabalhava, né, enfim, na comunidade. E aí, diante da impossibilidade, e gerou aquela ansiedade muito grande, né? A gente acabou vindo para cá. Vindo para o Instagram, a gente encontrou muita gente disposta a aprender, a estudar, né? Eu não sei tudo, muito pelo contrário. O Santa Zélia Marta, eu costumo dizer que a gente estuda e coloca, a gente lê e coloca, a gente está estudando junto com as pessoas, né? Não é um caminho já trilhado. E, principalmente, eu acho que é uma resposta. Por exemplo, padre, o seu Instagram, né? O Instagram, o trabalho, o apostolado do padre Paulo Ricardo, porque a nossa geração, como eu disse, é uma geração sem técnicas de aperfeiçoamento e é uma geração sem direção espiritual. É uma geração que não consegue encontrar, como eu disse, quantas vezes a gente vai, enfim, as pessoas e as respostas são: você precisa abrir o seu coração, você precisa ser mais dócil, você precisa... E isto não foi respostas, por exemplo, que pessoas como Santo Tomás de Aquino deram. Santo Tomás de Aquino, padre não, né? Pessoal. O Santo Tomás de Aquino, quando as pessoas perguntavam como ele poderia, por exemplo, combater a tristeza, ele tinha orientações claras. Primeiro se afaste, né? Primeiro tome um banho, relaxe um pouco, durma. Inclusive tomar banho, coma, né? Santa Teresa Coma alguma falava, coisa. coma um bife de carne, né? Eu trouxe para vocês, padre, as orientações do Tanqueray, porque naquelas perguntas que o senhor me mandou, tinha muita coisa sobre os coléricos, né? Aí eu trouxe aquilo que o Tanqueray ele fala sobre a relação, sobre a ira, né? E aí ele vai falando coisas simples, como organize sua dieta, né? Por exemplo, contra a inveja, você vai precisar sempre rasgar coisas que te fazem mal. Então, talvez não houvesse, né, o Instagram, mas, por exemplo, se te faz muito mal uma foto antiga, se desfaça da foto. São ações simples, são ações que podem nos ajudar. Então, nesse mundo sem direção Para nós hoje espiritual, seria não seguir pessoas que nos fazem mal, que nos talvez, fazem né? mal. Às vezes a gente acha que a gente precisa ficar ali se martirizando, né? E aí, então, essas orientações, elas são importantes. E por isso que eu acho que o Zélia Martin vai continuar de alguma forma. Porque, apesar de não achar que eu, né, sou digna de algum tipo de grande credibilidade, eu acho que a gente pode ajudar, sim. E a gente não vai deixar de ajudar, né? Tem mais? Tá, tem aqui, ó. Pronto, então, esse negócio, a questão do fortalecimento da vontade, né? Em primeiro lugar, é importante que a gente saiba, tem muita gente que fala dos temperamentos, e eu não vou dizer aqui que determinadas pessoas estão erradas nas suas teorias. Mas tem muita gente que diz, eu tenho um temperamento, o meu temperamento e acabou. O que acontece? Se crê, né, que nas teorias que eu acredito que tenham mais coerência, que nós temos os temperamentos, e há em nós um temperamento dominante, né? Há em nós um temperamento que predomina. Então, a gente tem que lutar na vida para equilibrar esses temperamentos. Então, o temperamento fleumático na sua vida, ele não é um dado de determinismo. Ele não vai te dizer que você vai, com certeza absoluta, levar durante a sua vida inteira aqueles defeitos dominantes. Pelo contrário, eles estão ali para serem superados, né? Existem, obviamente, os defeitos, os espinhos na carne, as dificuldades históricas que a gente vai levar até o fim da vida. Mas, nas histórias desses grandes mestres da vida espiritual, você vê a superação. Você vê a superação de uma pessoa que era extremamente, né, enfim, incapaz, por exemplo, de lidar com as adversidades na vida, como, por exemplo, Santa Teresinha, que tinha um traço melancólico muito forte, né?
e que torna-se a mulher da esperança, a padroeira das missões, aquela que é uma mulher grandiosa, uma doutora da igreja. Então, como eu posso, né, trabalhar a minha vontade? Eu acho que a grande questão do fleumático, né, que é a luta de todos nós, é tentar trazer para a sua vida as verdadeiras ambições. Por exemplo, um dos fleumáticos que se dizem, né, se diz que é fleumático, um dos santos fleumáticos, é Santo Tomás de Aquino. O que o fez, né, tão genial? Dizem que como ele não conseguia, como ele não tinha uma forte reação imediata a todas as realidades, ele demorava um pouco para sorver aquilo. Isso trouxe um espírito de objetividade muito forte. E por meio desse espírito de objetividade, ele conseguia agir. Tanto que está aqui, né, as sumas teológicas, os trabalhos de Santo Tomás, que não eram trabalhos de um intelectual de nariz em pé. Muito pelo contrário, quando você abre a suma, né, Padre Léo, tem lá, que é um trabalho para as pessoas simples. O intuito dele era levar as pessoas ao céu. O intuito de Santo Tomás não era ser reconhecido como um gênio, não era mudar o curso da história, né, Padre Léo, como Santo Tomás de Aquino mudou. Mas o que ele queria era salvar as pessoas simples, explicar para as pessoas de maneira simples, né, as verdades de Deus. Olha o objetivo dele, como o sucesso, né, entre aspas, ele é sempre uma consequência, muitas vezes, ignorada pelo próprio santo. O desejo não é a santidade, a perfeição, etc., mas sim. Então, o que você pode fazer? Não para de falar, né, Padre Léo? Não dá, não tem como. Não, pode falar, porque eu já vou escolher outra pergunta aqui. Para fortalecer a sua vontade, você precisa usar a sua razão. O que é um ato humano? Um ato humano é um ato iluminado pela razão. Um ato instintivo, um ato animal, ele não é propriamente um ato propriamente humano, né? Então, você precisa usar a sua razão para agir. E aí você vai usar regras de vida monástica, organização de tempo, você vai, enfim, né, começar a treinar a comunicação, começar a entender como você precisa expressar aquilo que você sente, e aí milhares de outras formas de edificação, que inclusive gostaria de fazer aqui o meu merchan. Eu fiz um resumo muito simples, Padre Léo, de tudo que era teoria moderna dos temperamentos, porque quando eu comecei a estudar os temperamentos, meu intuito aqui a era gente chama de momento, aqui no nosso canal a gente está chamando de momento Jequiti. Jequiti, pois eu tenho um Jequiti. Vou fazer agora, gente, é o momento Jequiti. Vamos lá, Marília, faz o momento Jequiti. Por apenas R$ 34,90, Padre Léo. O momento Jequiti, gente. Eu fiz, Padre Léo, eu sou professora, né? E aí, a grande intenção, o que eu queria, era passar o conteúdo, os conteúdos que a gente ia estudando, de uma maneira interativa, porque eu sei da dificuldade mortal que os jovens hoje têm de ler, né? Então, eu acho que, assim, quando você lê uma resenha, um resumo, antes de encarar a obra, e principalmente quando ela é interativa, visual, quando ela tem algum apelo, aquilo fica mais fácil, né? Eu vivi essa experiência, Padre Léo, porque quando eu engravidei, as pessoas ficavam dizendo para mim que eu nunca mais ia ler nada na minha vida. Que a gravidez ia prejudicar meu cérebro. Você acredita, Padre Léo, que fizeram isso comigo? Eu entrei em pânico. Eu falei, pronto, o que eu vou ser da minha vida, né? Porque não dá para viver assim. E aí eu comprei umas revistas, uns livros bobos de pedagogia, que eles eram todos visuais. Então, no meu primeiro mês do Guido, aí eu vi que eu estava lendo normal também, não voltei a ler normal, assim. Mas aquilo me ajudou no começo, né? Por causa das noites sem dormir. E aí essa ideia do visual ficou muito forte na minha cabeça. E aí a gente fez um e-book com a teoria moderna dos temperamentos. Não vai falar de física aristotélica, não vai falar da obra de Galeno. A gente vai falar principalmente daquilo que eles trouxeram como ferramenta de edificação. E aí lá tem, nesse e-book que você compra lá no link da minha bio, da minha bio, né? No site da Hotmart, você vai encontrar os traços característicos nesse e-book de cada temperamento, todas as ferramentas de edificação em fluxogramas. Tá muito legal, Padre. Sinceramente, modéstia à parte, não foi porque eu que fiz, mas tá super legal, assim, tá super valendo. Como posso ser um santo com um temperamento tão explosivo? Então, posso falar, Padre Léo? Pode. Então pronto, ó. Como você vai ser um santo com temperamento explosivo? Você vai utilizar toda a potência do que você é para o bem da verdade, para a santidade, para o Cristo. Você vai ambicionar a coisa certa. Então, por exemplo, São Paulo, ele tem uma vida, né, que ela tem alguma semelhança de potência antes da sua conversão e depois da conversão. Então, antes da conversão, ele queria ir para Damasco para matar os cristãos, ele
participa do martírio de Santo Estevão. Ele é grande, ele é um homem que consegue reunir em si praticamente todas as características dos homens daquele tempo. Ele era cidadão romano, ele estudou grego, ele era judeu. Então, ele tem todas essas características, ele era grandioso. Inclusive, ele estava no Sinédrio, já muito jovem, então ele era grandioso. E aí, quando ele se converte, todo o coração, toda a potência dele se volta para Cristo, né? Tanto que ele se torna, né? Enfim, ele funda as teorias sobre a eclesiologia da igreja. Enfim, eu descobri hoje que o pecado original nos judeus essa teoria não é forte. Ela nasce com São Paulo, né? Então, um homem muito grandioso, de evangelização muito forte, que talvez nós não estivéssemos aqui sem ele. Então, como você vai ser um santo explosivo? Pegando a tua potência, porque a ira em si, principalmente a ira branca, a ira boa, né? Que é a ira contra o pecado, ela é profundamente positiva, não é isso, Padre Léo? Ela é um dado importante. Nós não somos inertes, nós não somos bobos, nós não somos paz e amor. Nós não somos... Nós temos que ser irados, na verdade, né? Não existe o santo bobinho, né? Pacífico, né? Se você pensar os mártires, todos os mártires, né? Mesmo aqueles que eram crianças, né? Eram pessoas muito fortes, né? Então, usar a ira contra o pecado porque, gente, nós precisamos odiar o demônio, sabia? O demônio é nosso inimigo. Os condenados, né? O inferno é nosso inimigo. E o pecado é nosso inimigo, né? Então, assim, direcionar toda essa ira para o local certo, né? Não para as pessoas. São Paulo vai dizer, usando São Paulo, ele vai dizer lá em Efésios capítulo 6, não é contra carne e sangue que devemos lutar, então não é contra as pessoas que nós devemos colocar a nossa ira, mas contra os principados, potestades, virtudes, dominações que rondam pelos ares, ou seja, os demônios e o pecado, né? Então, é direcionar para o local certo, né? Eu acho que, assim, eu não vou ficar caçando aí as perguntas, porque tem muitas. Seria interessante você falar um pouquinho, Marília, sobre como, dentro da família, vive essa diferença, né? Porque você é bem diferente do Rubinho, né? Aí o seu filho já é bem diferente, né? Os filhos, às vezes tem um pai fleumático, uma mãe colérica, o filho melancólico, me parece um caldeirão explosivo esse negócio. É verdade. Esse é o nosso segundo momento de Acti, então, a deixa para o nosso segundo marketing do dia, né? A gente preparou também, Padre Léo, um e-book bônus que vai junto desses R$ 34,90 aí, sobre as combinações... é grátis. Hã? É bônus, é grátis. É grátis, vai junto com os dois e-books saem R$ 34,90. Eu não sei se um custa um preço e o outro, enfim. Mas os dois vão juntos por R$ 34,90. E esse e-book, ele trata das dicas para a harmonia do lar, que isso é um outro grandiosíssimo problema, né, da nossa vida. A gente cresce ali com contos de fadas até o Felizes para Sempre. E depois do Felizes para Sempre é que verdadeiramente começa a vida. E eu estava com um grupo de adolescentes ontem, né? E eu dizia, vocês não sabem como a vida de vocês começa após a adolescência, né? Eles querem gastar todas as fichas ali. E eu digo para eles, vocês não têm carro, vocês não têm dinheiro, vocês não têm capacidade de autodomínio, vocês não têm nada ainda, né? Vocês precisam lutar para a vida adulta, né? Vocês possam fazer alguma coisa. E aí, quando vem a família, aí vem a desarmonia, a pandemia de divórcios, a confusão, e a harmonia do lar é profundamente importante. E aí, nesse e-book, a gente fala um pouco dos temperamentos, das formas de edificação de cada temperamento. É um fichamento, praticamente, né? Dos livros que a gente leu, tentando reunir ali o que tinha de melhor. E a gente usa essas ideias. Por exemplo, o que eu posso fazer? Primeira coisa, a obrigação do autodomínio. Não adianta a gente viver como bestas, né? Viver desembestados, vivendo conforme eu sinto. Por exemplo, Padre Léo, teve um escândalo na internet, provavelmente o senhor nem viu, mas um blogueiro lá, um youtuber muito famoso entre os jovens, ele foi pego com pedofilia. O nome dele era PC Siqueira, né? Era um cara bem, bem firme na internet. E é tão triste, Padre Léo, ver que no momento em que ele fala, né, o áudio que vazou sobre a pedofilia, ele fala assim, eu vi a foto e me senti assim. Ele descreve como ele se sentiu.
isso por si, já o mundo inteiro já vai dizer que ele é pedófilo, que tá errado. Mas a nossa geração, ela tá disposta, ela tá sempre considerando os sentimentos. Eu vi aquilo e eu senti assim, isso importa. Importa aquilo que eu senti naquele momento, já que os sentimentos são tão efêmeros. Importa o que eu quero sentir, como eu vou fazer, como eu vou, né, agir. E no nosso casamento, na nossa vida, às vezes é isso. Eu quero me sentir bem. Eu me caso para que o outro seja, enfim, que ele me sirva profundamente, que ele seja objeto da minha vida, porque eu quero ter uma família de margarina, porque eu quero que tudo seja conforme os meus desejos. E aí as frustrações vêm para dentro do casamento. Padre Léo, é o caos, assim. A dificuldade das famílias de nós termos lares luminosos, harmoniosos nesse tempo, é muito difícil. E aí vai, primeiro essa questão do autodomínio. Não é o que eu sinto, não é o que eu estou sentindo agora. Eu preciso saber que eu tenho uma realidade muito séria para construir, que eu preciso chegar ao céu e levar essas pessoas que estão dentro dessa casa comigo. E segundo, Padre Léo, de compreensão. Porque essa ideia dos temperamentos, a coisa mais importante para mim na minha vida, foi me fazer perceber que o outro é diferente de mim. Então, muitas vezes, quando o outro está agindo de uma determinada forma, a intenção dele não é maléfica, ele não está sendo ruim. Por exemplo, o Rubinho não Ele é é diferente, né? Hã? Ele não está sendo ruim com você, ele é diferente. Ele é E diferente. eu até você falando aí, Marília, só te cortando um pouquinho, eu acho que todo mundo pode concordar com o que a Marília falou, né? Já tirei ali o chat porque não estava dando mais. Essa questão da idolatria dos sentimentos, né? Nós vivemos uma geração altamente sentimental, romântica, né? Em que o sentimento é o centro de tudo e por isso essa explosão de divórcio. Então, o que eu sinto, importante é ser feliz, né? Então, eu estou me sentindo bem, eu amo as pessoas, eu não estou me sentindo bem, então eu me libero para poder não amar as pessoas. Então, é o que rege o homem moderno, não é mais a razão, ele virou um bicho, né? Não é mais a razão, mas é o sentimento. E isso no lar acabou, né? Padre Léo, antigamente não existia divórcio. Porque não existe motivo para o divórcio. Não existe um motivo que faça assim, olha, com licença, família, você, minha mulher e meus filhos, não vos quero mais, fiquem aí dentro dessa casa e se virem. Não, isso não Porque eu vou existe ser feliz, motivo. né? Hã? Eu vou Porque ser eu vou ser feliz. feliz, né? E os Eu digo, motivos do você já é divórcio, feliz, desgraça. Você já é feliz. O que é que você quer mais, né? onde você vai procurar? E aí, os motivos do divórcio hoje são: eu não sou feliz, eu não aguento mais, eu quero buscar outras coisas, eu quero ser mais livre. Olha, Padre Léo, não existe um motivo justo e puro, a não ser, obviamente, casos muito extremos, como violência doméstica, esquizofrenia, ou É casos isso aí. mesmo de nulidade, né? Mas a ideia do divórcio ser socialmente aceito é algo muito, muito grave, porque justamente o que justifica isso, a não ser qual a razão, o que racionalmente poderia justificar isso, senão os sentimentos que definem, e que é a ditadura dos sentimentos, eles sempre têm que definir, né? E aí, por exemplo, eu estava falando pro senhor que o Rubinho, ele é muito colérico, e os coléricos normalmente eles são expansivos e eles são bons com as coisas objetivas, com as coisas para fora das coisas interiores. Então, por exemplo, coisas como lembrar as datas comemorativas, ou jantar, ou fazer jantar romântico, ou participar, por exemplo, de momentos especiais. Para o Rubinho, Padel, o senhor conhece bem, isso é uma coisa que não existe, né? Isso, obviamente, era motivo. Aí, se a mulher, se, por exemplo, você não entender isso, e você ficar exigindo, né? Ah, por exemplo, às vezes eu acompanho casais também, né? Então chega a esposa, padre, eu tô tão decepcionada, porque o meu marido, sei lá, ele não olha para mim, acorda de manhã, ele, ele, ele não me faz um carinho, aí ele vai pro trabalho, ele chega, aí a pessoa começa a descrever o temperamento do marido dela, às vezes eu pergunto assim, vem cá, mas você quer que ele seja o que ele não é? Ah, não, porque ele gosta de futebol. Ela quer que ele goste das coisas que ela gosta e que ele seja atencioso, que ele seja, mas ele não é assim. Você quer mudar o cara, não vai dar, não. Ó. É verdade. Assim, Tudo pode melhorar, né? Principalmente quando o outro também começa a perceber. O Rubinho teve muita resistência aos temperamentos.
Mas aí, aos poucos, ele também foi entrando na história. Tudo pode ser melhorado, né? Mas Padre Léo é aquela história. Se você quer ser uma menininha, uma esposinha mimada, que você quer que seu marido chegue e fique cuidando de você, prestando atenção em você e assistindo Passa um filme com massagem nos você, pés, né? Padre Léo não vai adiantar. É justamente duas pessoas. Qual é o lar perfeito, né? São duas pessoas focadas na ideia da eternidade. Obviamente, dispostas a doar-se uns aos outros. Claro que hoje em dia o Rubinho ele presta atenção, ele anota os momentos especiais. Ele, por exemplo, não é bom de presentes, mas ele se esforça, né, para tentar dar um presente. E da mesma forma, eu também tento mudar aqueles defeitos que poderiam se tornar, né? Mas a grande questão é, vamos sentar e vamos conversar diante das dificuldades e vamos buscar boas ferramentas. E aí, o meu e-book, né, o Momentos de Jequiti, e toda a teoria dos temperamentos, eles nos trazem essas ferramentas. Por exemplo, ferramentas de as necessidades básicas. Se eu sou uma pessoa colérica, eu preciso ter uma noção, por exemplo, de que eu preciso aprender a me expressar não só sobre as coisas objetivas, mas sobre a minha própria subjetividade. As orientações, por exemplo, para a vida espiritual, para a vida de oração. Muitas vezes os coléricos, eles têm muita dificuldade de dar o primeiro passo na vida de oração contemplativa. Então, eles precisam dar outros passos antes de adentrar essa ideia de que todos os dias eu preciso ter uma vida de oração. Os sanguíneos, eles já são muito mais, eles deliberadamente, né, preferem os momentos de oração. E isso, para eles, é muito interessante, iniciar a vida espiritual por meio das orações. Então, todas essas dicas, todas essas ferramentas, elas podem nos ajudar a sair um pouco, a dar um primeiro passo dessa vida de caos, né? Por isso que eu gosto das teorias dos temperamentos, né? Gosto também enfim, de outras realidades, mas acho que ela pode sim nos ajudar e acho que por isso que talvez os e-books ajudem as pessoas, né? Elas olharem ali dos seus próprios temperamentos. Pronto. Como é que eu descubro o meu temperamento? É de uma forma muito simples. Você vai considerar as suas reações e o tempo em que as reações perduram em você, né? Então, por exemplo, você reage rapidamente a determinadas circunstâncias, a determinados estímulos. Por exemplo, eu estou aqui na minha sala e uma determinada pessoa faz um tipo de bullying comigo que eu não achei tão legal. Eu reajo imediatamente, né? Eu reajo rapidamente. Se eu reajo muito rapidamente, se eu respondo, ou se eu fico irritado, eu estou dentro dos temperamentos, né, que reagem rapidamente, os coléricos ou os sanguíneos, né? E aí eu vou considerar, né, dentro desse diagnóstico, o tempo em que aquela ofensa ou aquela motivação perduram dentro de mim. Se elas não perdurarem nada, né, com 10 minutos, por exemplo, eu já estou completamente... Eu me esqueci daquela brincadeira, eu já estou conversando com a pessoa de novo, eu sequer consigo lembrar como eu me senti no momento do bullying, então provavelmente eu sou sanguíneo. Então, quais são as características dos sanguíneos? Eles reagem rapidamente e as emoções não perduram dentro dele, né? Já os coléricos, eles reagem rapidamente e as emoções perduram. Se a sua resposta às circunstâncias, às motivações for lenta, então você é ou fleumático ou melancólico. Então, por exemplo, os fleumáticos os melancólicos são aquelas crianças, né, que você tá aqui na sala de aula e você faz uma brincadeira, sei lá, chegou atrasado de novo. Uma vez eu fui chamada na coordenação, Padre Léo. Tava eu, a coordenadora, inclusive, o menino que foi vítima do bullying, hoje é cirurgião, pessoa maravilhosa, não vou nem dizer o nome dele, né? Mas aí esse menino jogava muito videogame, ele chegava atrasado. Aí eu fui chamado na coordenação, aí tava a diretora, a mãe dele, pé da vida. E ele lá sentado, aí a diretora, Marília, você tá sabendo por que o fulano não quer vir mais pra aula? Aí eu disse, não tenho ideia. Porque toda vez que ele Você era chega atrasado... professora? Hã? Você era professora? Não, eu era aluna. Você era aluna? E essa confusão todinha, você era aluna? Eu era aluna. Nossa Aí Senhora. chegou a direção, a mãe Que do cara. geraçãozinha boba, hein? Aí você fala assim, por que ele não quer vir pra aula? Porque quando ele chega, você fala, isso são horas? É só isso que eu falava, Padre Léo. Mas, obviamente, né, ele não conseguia reagir naquele momento, mas aquilo ficava guardado e aquilo era um problema. Então, ou a reação, obviamente todos nós temos reações a tudo, mas você não consegue reagir tão rapidamente. Então, você é melancólico ou fleumático dentro dessa perspectiva de que você não consegue reagir. Ele podia falar, senta aí, baixinho, né? Teria ficado tudo bem. Mas ele guarda. E a forma de resolver a coisa era só ele chegar na hora. É
a melhor forma, né? E não te chamar para falar uma bobagem dessa na coordenação. Não, e a mãe dele muito brava comigo. Eu escapei Pelo do amor de pau. Deus. E aí, então, os melancólicos e os fleumáticos são assim. E aí vão diferir também no tempo em que perduram as emoções. Os melancólicos guardam as emoções, então, anos depois, eles ainda conseguem se lembrar, por exemplo, das ofensas, e aquilo gera sensações, até físicas dentro deles. Eles guardam, eles têm uma vida interior muito profunda, os melancólicos. E os fleumáticos não. Eles nem reagem e eles nem perduram, fazem perdurar aquelas emoções. O fleumático é uma parede de mármore, né? É. A casa tá caindo, deixa cair que eu tô ocupado lendo Ele revista. tá lá, né? É verdade. Então, são essas... E aí, dessas reações, né? E formas de lidar com as reações, com as motivações, é que vem a quantidade de traços característicos. Aí os autores vão falar sobre o que é um colérico, como funciona um sanguíneo. E você, Padre Léo, vai lendo essa teoria e vai tentando se conhecer, se encontrar dentro dela, para justamente encontrar as suas ferramentas de edificação, né? Tem outra pergunta? Marília, Acabou nosso eu tempo. tenho uma pergunta minha, que está acabando aqui o tempo, porque existe uma crítica que eu não consegui entender, e talvez você possa explicar aí, que algumas pessoas vieram falar comigo sobre isso. Essa história de temperamento é horóscopo. Por que que as pessoas estão falando essa história de horóscopo? Eu fiquei tão assim, poxa, mas o padre Paulo Ricardo fez um curso. Assim, o nosso pároco do Brasil fez um curso sobre isso. Né? Santo Afonso fala sobre isso. Como assim horóscopo? Não estou entendendo. O que é isso? Não, padre, então, assim, eu acho que nem todo mundo é obrigado a gostar desse temperamento, ó, dessa teoria. Essa teoria. Você vai chegar ao céu sem ela, com certeza. Do mesmo jeito que existem vários estudos neste caminho de perfeição, e você vai escolher aquele que para você faz mais sentido, né? Não é dogma da igreja, não, Marília? Isso aí? Hã? Não é dogma da igreja, não? Não, padre, você acredita? Não está no catecismo, não? Não tá, não é obrigatório. Poxa! Eu Não pensei que era precisa se dogma, confessar, que a se você gente falar tinha que com o seu acreditar na teoria, né? Não tem. Quer Mas dizer que eu falar, posso não, Padre acreditar Léo, em é outras divulgação. teorias? Tipo, 8 temperamentos? Posso acreditar nessa teoria dos 8 temperamentos? Pode, não. E assim, existem muitas pessoas, inclusive Ah, as teorias que provêm da física aristotélica, elas falam que são diversos temperamentos, e aí um outro tipo de forma, temperamentos reativos, enfim. A grande questão né, não é horóscopo, não é esoterismo. Justamente, as pessoas acham que por ter essa caracterologia, né? Os sanguíneos são assim, como os librianos são assim, os leoninos são assim. Então as pessoas acham que tem essa fama do signo. Realmente se tornou uma grande moda, né, na internet. E é necessário que a gente compreenda a teoria. Não adianta nada eu gostar da teoria para eu chegar e dizer, eu pratico adultérios porque eu sou sanguíneo. Infelizmente, como por exemplo, as pessoas dizem, né? Eu sou virginiana, né? Eu sou muito organizada, eu sou virginiana, eu sou perfeccionista, pessoa chata pra caramba, porque eu sou virginiana. Isso aí realmente é um hábito semelhante nas duas coisas e tá errado. Agora, sim, os temperamentos são um estudo fenomenológico. Eu tô olhando as reações e dizendo, por exemplo, do mesmo jeito que eu olho pro Guido e falo, o Guido não é tímido. Então, eu tenho crianças extrovertidas e introvertidas. Eu tô analisando as reações para tentar, de alguma forma, usar, né, o cérebro que Deus me deu para a gente tentar se encontrar nessa confusão dessa vida, trazendo auxílios e ajuda. Veja, que as pessoas entendam, não é uma coisa que caiu na cabeça e que você agora... Eu marquei a testa da Marília, você é melancólica porque você nasceu em data tal. Não, ao observar as reações da Marília, a psicologia da Marília, eu posso classificá-la dentro dessa faixa de pessoas que, como ela, reagem desta forma. Exatamente. E aí eu dou um nome. E aí eu dou um nome para isso. Eu posso dar o nome Biscoitinho. Da Marília é do grupo dos biscoitinhos. Né? Já o Rubinho, que a marido dela é do grupo das bolachas. Pronto. E aí a gente vai eu se criei ajudar, um nome, né? só isso. Como, por exemplo... Aí a gente vai ver como é que faz para comer o biscoitinho, como é que faz para comer a bolacha, e para dar certo um biscoito com a bolacha casando, como é que faz, né? É verdade, padre. Auxiliar as crianças. É porque para também. nós cearenses, gente, biscoito é diferente de bolacha, e não é nem que vocês aqui no Rio, ou em São Paulo, cada Brasil,
Ainda vai ter uma guerra civil para descobrir o que é biscoito e o que é bolacha. Vamos fazer Mas um nós debate. cearenses, nós sabemos a verdade. Biscoito é doce e bolacha é salgado. Pronto, Salgado, essa é a verdade. exatamente. E vocês têm que aceitar, porque é assim. É, acabou. Acabou. Você quer ver mais alguma? Sim, Marília, mas continua aí que eu comecei a falar. Não, Essa questão do horóscopo. Então acabou, né? Essa questão do tipo, horóscopo, era a isso? questão do horóscopo é essa, né? Pode ser utilizado, pode ser tão chato quanto o horóscopo. A verdade é essa. Por isso que o pessoal diz que é horóscopo, porque pode ser assim tão chato quanto isso. Mas que não tem Porre, né? nada a ver, não é esotérico, não é determinista, o astro que determina aquilo que eu vou ser, aquilo que eu vou sentir. Não, é um estudo, enfim, científico, né? Fenomenológico, de reações, de ações. E assim, empunhado por grandes homens. Eu acho que esse daí é isso aí que tem que mais ou menos nortear o nosso apego a teorias, né? E aí, saber, por exemplo, que grandes santos, que grandes homens analisaram as pessoas tendo em vista esse tipo de, enfim, esse tipo de divisão. Mas como eu disse, eu só chego ao céu se eu souber os temperamentos. Não. Os temperamentos podem te ajudar? Podem. Principalmente, Padre Léo, isso aí é um testemunho pessoal. Se a gente colocar, né, os pés no chão e entender que nós não somos geniais. Então, por exemplo, os livros de temperamentos, as resenhas de temperamentos, que eu li várias resenhas de temperamento, e existem muitos livros que são livros simples, né? Livros, lá, principalmente os americanos gostam muito de transformar as teorias em 10 passos para não sei o quê, e eles falam de uma Ah, coisa muito simples, eles vendem o peixe eu tenho dele. aqui algumas coisas, em algum lugar aqui, eu devo ter vários livros. Tá aqui, ó. 5 linguagens Achei, do olha. amor, né? Aí, pronto, esse aí, o temperamento que Deus lhe deu. Esse é americano, não é? É, Dos americano, esse é Estados muito Unidos, né? bom. E aí, Muito bom, pronto. porque aqui no finalzinho tem um teste, gente. É, Ó, tem um teste. Eu fiz esse teste, eu descobri. seu E temperamento. tem esse outro aqui que ele Esse é o fala dos melhor, tá, santos. Léo? Com Red Rock. Ó, esse aqui, ó, como é o nome desse? Os O temperamentos com temperamento. Red Rock. E aí tem os santos, ó. Que tá na minha E resenha também, pessoal. Compre a minha esse aqui é resenha. americano. Se você somar o Pronto. número de páginas desses livros, não dá a minha resenha. Agora começa a briga. O Padre Léo quer vender o livro, eu quero vender a resenha. Não, eu não tô vendendo nada, não. Tô só mostrando. Pois é, Padre. E aí, às vezes, a gente acha que a gente tem Até que ler porque, Maria, tem, assim, só vamos fazer as pazes do Jequiti. Tem gente que prefere o livro físico, do que o e-book. embora não leia, né? Compre, mas não lê. E tem gente que acha muito mais prático. Eu tô no meio termo, porque eu tô começando a criar gosto com e-book. Com Kindle? Então tem gente que. Não, com... Não, eu uso o tablet. Aí tem gente que acha mais fácil usar o tablet ou o celular para ler, né? Eu tenho Então, medo, Padre depende. Léo, de alguém, alguma, sei lá, potência internacional aqui numa teoria da conspiração, se a gente só tiver livro digital, eles simplesmente acordarem e mudarem os livros. Aí eu assim, numa ideia bem 1984, sabe? Tipo, admirável mundo novo. Aí eu não Não tenho tá coragem. difícil, hein? 2020 mostrou para nós que tudo é Tudo possível. é possível, tudo é possível. Tudo é possível. Agora sim, Padre Léo, só dando uma dica E aqui, o ano não assim, de acabou, hein? merchan. O ano não acabou. Ave Maria, Deus me livre. Eu quero parir, Padre Léo, ano que vem só. Aí, e aí, ó, esse aqui é o meu e-book, né? O que eu faço, Padre Léo? Pra mim, a dica nem é tanto o livro digital, é a resenha. Então, por exemplo, esse daqui é Ah, o tá. casal Ah, tá, é temperamental. verdade. Porque Aí, você juntou vários livros, né, Marília? Você juntou vários livros, hein? e a coisa, Padre Léo, por exemplo, um dos meus e-books chama Temperamentos em 30 minutos, porque eu acho que você pode simplesmente ler aquela teoria e aquilo lhe servir em 30 minutos. Você passar um mês lendo todos os livros de temperamentos. Essa é a ajuda que eu queria dar. E aí, o que eu faço aqui em casa, né? Agora, as minhas resenhas são mais chiques. Mas eu pego as resenhas e eu coloco, né? Lá na biblioteca. Eu imprimo e deixo lá. Por exemplo, aqui em casa a gente fez do Vaticano II. Padre Léo, muito top, sabe? Lemos os documentos. Na época a gente não tinha nem Instagram. E aí a gente deixa as resenhas, deixa tudo organizado para poder ter acesso, porque a gente acha que a gente é um gênio, que a gente vai só ler o livro ali e vai lembrar de tudo. Então, essa resenha é um trabalho já feito, né? A gente pretende lançar outros. Eu fiz a do Tanqueray também, que é uma que eu tenho verdadeira paixão. A gente pretende lançar logo também sobre os vícios capitais, as Maravilhoso. virtudes. E aí, Opa, eu faz não que eu queria compro. falar agora, né? Mais tarde, enfim. É o hobby, né, Padre Léo? Maria, a gente trabalha e tal.
mas queria lançar o dos padres pedagogos, que é justamente essa história desses caminhos de perfeição para as crianças, né? O que foi que eles Olha ensinaram, que do Dom legal. Bosco, eu acho que isso ia ser legal. Dos padres pedagogos, não, perdão, dos santos pedagogos, que o professor Felipe Neri estava citando um dia desses. Santos pedagogos, né? Marcelino Champagnat, É, né? Dom Bosco, né? Tem exatamente. vários. Poxa, que legal. Vamos ver se tem algum, para a gente terminar, vamos ver se tem alguma pergunta. Uma pessoa falou uma coisa, não é pergunta não, mas eu achei legal isso aqui, ó. Nossa, isso é polêmico demais, viu? Mas assim, Virou moda mesmo. eu como leiga tenho uma pequena opinião. Eu acho que os casamentos, eles são nulos mesmo. Imagina, Padre Léo, você vê lá celebridades casando em peso na igreja católica, em igrejas tradicionais. Aí você vê, e assim, você olha e você sabe. E eu não sei como é que eles conseguem, porque o rito, ele é tão perfeito, ele fala tudo. Você vai educar os seus filhos na fé, você não vai trair, é até a morte. Eu acho que na hora eles fazem assim, ó. Eu não sei por que Ah, não tá aquelas prestando pessoas. atenção não, não tá nem ligando para aquilo ali. Eles estão, os olhos deles estão para as câmeras de filmagem, fotografia, não estão nem aí, Aí é nulo, não estão tem nem como aí não não. ser. Ele não tá nem aí, isso é verdade, isso é verdade. Mas deixa eu ver aqui outro. Nossa Senhora, né? Dizem alguns, como eu disse, tem teoria para tudo. Mas a ideia de que a Virgem Maria ou não teria temperamentos, ou teria os temperamentos completamente equilibrados, eles se Equilibrados, temperariam. né? O A, Cristo e a Virgem a, a, Maria. Jesus, porque ele é o próprio Deus, né? Perfeito. E Nossa Senhora, porque não tinha pecado original, né? Nascida sem pecado. Né? Deixa eu ver aqui outro que depois a Aí, gente. mas tem gente que eles diz que, que eles não tinham temperamentos. E aí tem gente que eles dizem que eles tinham os temperamentos equilibrados, né? Tem várias perguntas aqui sobre temperamentos especificamente, por exemplo, sobre o sanguíneo. Aí Deixa eu ver esse compra o aqui. e-book, pessoal. Olha isso aí. Não, traço de caráter não. O que, que é? A gente tem a nossa personalidade. Uma das questões da nossa personalidade são os temperamentos, que são essas inclinações naturais, né? E aí, ao longo da nossa vida, a gente vai formando o nosso caráter, a nossa personalidade, né? Então, os temperamentos estão O contidos nosso caráter ele é formado ao longo da vida, né? ao longo da vida. Principalmente na infância e na juventude. E os temperamentos, eles são inclinações naturais, eles são inclinações Naturais. próprias. Que eles não mudam. Não, Você assim, controla, você é, santifica, mas não muda, né? E o caráter você muda. Você pode ser, né? Olha aí, Marília, essa é boa. não, de jeito nenhum. Ó. Queria até mostrar para vocês aqui parte do meu e-book, ó, que eu separei, vocês estavam perguntando dos fleumáticos, né? A gente organiza assim, a edificação dos fleumáticos, tá vendo? Então não é determinismo a ideia. Aí, fugir da tendência da inércia, construir boas metas fundadas em nobres objetivos, a gente vai colocando, aprender a se expressar abertamente, enfrentar os desafios. Então é de uma forma simples, à mão, né? Então não é determinismo, é processo de edificação. Não adianta a gente querer se enterrar com aquele temperamento, muito pelo contrário. Tanto que, padre, quando as pessoas têm muitas dúvidas sobre os temperamentos, como é com o senhor, né? Tipo, ninguém sabe direito qual é o temperamento. Isso é muito bom, porque quer dizer que o temperamento é dominado. Quando a gente tem um típico sanguíneo, chega a me dói no ouvido. Ah, eu sou um típico sanguíneo. Eu falei, mas não era pra Engraçado, ser. Marília, engraçado que todo mundo que chuta não acerta o que é o meu temperamento dominante. A não ser que eu diga. A Pois todo mundo é, que chuta várias coisas, eles nunca chutam uma só, eles chutam uma coisa bem contrária à outra. pois é. E não acerta. E aí tem que ser assim, entendeu? É Santa Teresa da Ávila, uma sanguínea que funda Carmelos, que funda mosteiros, né? E realiza, mas os sanguíneos não são incapazes são muito frívolos, imagina. Então, a questão é dominar o temperamento, né? E aí a gente tenta São criar Francisco de Sales. São Então, Francisco de colérico Sales do é conhecido como o santo da doçura. Adivinha o temperamento dele? colérico. Colérico, né? É, E era o santo da doçura. Então, eu conheço aquilo não para me justificar, mas para me santificar, para superar. Né? Eu reconheço que eu tenho essas tendências e eu peço a graça de Deus, eu luto com a graça de Deus para superar e chegar ao ponto que as tendências não vão sair de mim, mas eu vou ser santo. é verdade, padre, é verdade. Não é isso?
Exatamente. Marília, foi muito bom estar aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa para terminar, para concluir. Só comprem o meu e-book lá no link da Hotmart, vocês não vão se O arrepender. Jequiti tá bravo aqui. Vocês podem ir lá no perfil da Marília, tem muitos vídeos, né, Marília, falando sobre vida familiar, né, com as crianças, com o marido, com a mulher, né? Então tem muitos vídeos falando sobre isso. Essas perguntas que vocês fizeram aqui, vão lá no direct da Marília e encha o saco dela bem muito. Eu respondo, pessoal, eu prometo. Ela consegue responder. Eu nem sempre consigo responder, porque não dá mesmo, né? E É, às vezes eu respondo uma pessoa e a pessoa faz outra e outra e outra e outra. Claro, por que você não me responde mais, né? Eu digo, é porque eu não consigo responder. Né? porque eu Uma vez não eu sou disse, Padre Pio para bilocar, né, padre? não, eu tinha que multi locar, não dá para responder, é porque... E às vezes não é uma pergunta simples, às vezes eu respondo. Enfim, essa questão é complicada, né? Eu acho que vocês entendem. A maioria entende, mas tem gente que não entende. Eu acho que eu abandonei, que eu tô chato, que eu fiquei... E é uma dor, né, padre? É uma dor. As pessoas precisam de ajuda. Precisa, né? Mas não tem como, gente. Não existe uma paróquia de 110 mil pessoas e que o padre dá conta. Não tem. Não dá. É maior do que uma cidade. Tá? É verdade, padre. Então vamos pedir a bênção de Deus para terminar a nossa live. Marília, muito obrigado. Deus te abençoe o seu trabalho, o seu ministério. Obrigada. Abençoe o seu bebê que está vindo, né? Quando é que ele nasce? 19 de março, mais ou menos ali. Quando ele quiser Mais ou vir. menos para São José? Tá bom. Vai ser uma boa. Então que Deus abençoe o Guido, o Rubinho, né? Hoje é aniversário do Alcineto, né? É. Então vamos lá. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Marília. Fique com Deus, Nossa Obrigada, Senhora. padre. Saudade. Tchau.